Nós falamos que quando a gente estiver trabalhando com indicadores, a gente precisa avaliar do macro para o micro. Nós já criamos dois gráficos que já começam a esmiuçar o macro. A gente tem aqui, por exemplo, a evolução do faturamento. Então eu sei quanto que vendeu em janeiro, fevereiro, março. Passando o mouse sobre as colunas, a gente já consegue ter essas informações. Mas e a pergunta macro não foi respondida. Quanto que a gente vendeu? Qual foi o faturamento total? Essa informação é importante. Então esses gráficos que já estão aqui já estão começando a um nível de detalhamento. É importante a gente conseguir organizar essas informações dentro dos indicadores. Então uma boa saída para nós resolvermos isso é vir aqui na página inicial, abrir a lista suspensa de gráficos e informações que nós podemos adicionar no Power BI e escolher um cartão. Esse cartão eu vou selecionar e aí, como eu falei, anteriormente, a gente pode pegar os outros gráficos e deixar eles aqui no cantinho sem problema nenhum. Depois a gente pode redimensionar e vou focar aqui em trabalhar com cartão agora. Quando eu abro a visualização de cartão, no painel de dados, eu abro aqui Voito Supply e a informação que eu vou querer aqui é o faturamento total. Pronto, já sei que ao longo desse ano nós vendemos 1,38 milhões. Se ainda não está claro para você, em relação à formatação, o Power BI busca automaticamente te apresentar esses dados. Mas se não ficou agradável para você, a gente pode ajustar também, não tem problema. Dentro desse cartão, se eu vou em formato, eu posso modificar o tamanho, o estilo, posso modificar o preenchimento, mas eu posso modificar principalmente o valor do balão. Então ele começou aqui, olha, com um tamanho de fonte 45, eu posso diminuir, seja por meio da setinha ou digitando um valor, que eu vou colocar aqui 25, por exemplo. Ele me mostra as unidades aqui automaticamente em milhares, milhão ou bilhão. Vamos verificar, olha, em milhares não ficou muito legal não. Ficou 1.375 mil. Então você teria que fazer conta para entender. Se a gente deixa no automático, ele compreendeu o milhão pela grandeza do valor. E se eu utilizo o milhão, não vai modificar absolutamente nada, porque já era algo que ele tinha identificado. Então eu posso colocar aqui como alto mesmo, sem problema. E o número de casas decimais ele também vai colocar no automático. Você pode aumentar. E aí quantas casas decimais você desejar, ele vai compreender. Mas vamos deixar 2 casas decimais mesmo. E aqui nós já temos essa informação de faturamento, 1,38 milhão. O que a gente pode fazer também é, além do valor, habilitar o título. Nós não estamos com o título habilitado, por mais que ele tenha gerado uma informação aqui embaixo de soma de faturamento. Ele trouxe como uma forma de legenda. Eu vou habilitar o título e vou digitar aqui, nesse título, faturamento total. E mais uma vez, depois a gente pode colocar isso em negrito, aumentar ou diminuir fonte, isso aqui é tranquilo para a gente fazer. Vou diminuir o tamanho do cartão para deixar aqui de uma maneira mais esteticamente agradável. E aqui embaixo, além do título, nós temos depois o valor do balão e o rótulo de categorias. Se eu desmarcar essa opção, vocês vão ver que aqui embaixo sumiu a informação. Olha, habilitando fica soma de faturamento, desabilitando ele não fica com nenhuma informação. Então, se a gente for pensar em relação à hierarquia das informações, esse faturamento total é uma informação importantíssima para a empresa. Eu já tenho que classificar ela lá em cima. Então, eu tenho o faturamento total, a evolução do faturamento e a análise por vendedor. Só aqui eu já consigo ter respostas que se você não estivesse usando o Power BI, você tem que fazer muita fórmula no Excel, trabalhar com tabela dinâmica ou coisas do tipo. Se eu já pegar um mês específico e selecionar, observem que o faturamento total modificou. Então eu tenho que no mês de junho nós vendemos 125 mil. No mês de dezembro, 180 mil. No mês de janeiro, 95 mil. Clicando fora da área do gráfico, nós voltamos para 1,38 milhões. Muito bem, milhão. Dando continuidade, uma outra análise interessante que nós podemos trazer nesse momento aqui, eu vou adicionar ela, vai ser a análise de hierarquia, que é o nome dessa ferramenta é árvore hierárquica. Olha que interessante, eu clico nela, aí nós vamos fazer da seguinte maneira. Vou deletar ela aqui e vou pedir uma página 2. Por que eu vou fazer isso? Vai chegar um momento que você vai estar com muita informação dentro do seu dashboard. Então, quando você clica no maisinho,
Você abre uma nova janela e pode trabalhar aqui com a área inteiramente livre para dar foco para aquele indicador. Depois é só recortar para o seu dashboard que vai ser utilizado. Então, abri aqui uma página 2 sem problema nenhum. Vou escolher, como eu falei, a árvore hierárquica e vou aumentar aqui para ter uma visualização mais ampla do que eu preciso. Aí olha a mensagem que aparece para a gente. Selecione ou arraste os dados para preencher esse visual. Bom, aqui em dados, a informação que eu vou querer aqui vai ser a soma de faturamento. Mais uma vez, observem que sempre a gente está focado em faturamento. Cliquei e apareceu aqui simplesmente a soma de faturamento, que eu vou clicar sobre ela novamente para que ele me mostre, né, quais informações eu vou adicionar. Por ser uma árvore hierárquica, eu escolhi aqui a soma de faturamento, mas eu quero ver em relação a outros segmentos, a outros detalhamentos da minha base de dados, quais são as contribuições de cada, por exemplo, cliente para esse total de faturamento. Olha que interessante. Estou com o gráfico selecionado, a gente já escolheu o faturamento e agora eu vou marcar a opção cliente. Ele vai aparecer um símbolo de mais e aí ele me pergunta, escolha como dividir seus dados. Cliquei sobre ele e eu posso escolher o valor mais alto ou mais baixo. Ele vai destacar uma das duas informações. Vou escolher o valor mais alto, eu quero saber qual cliente que me dá mais faturamento. Clicando sobre ele, olha que interessante. Ele já abre lá em cima uma janela de filtro, e aí aqui já é importante que eu consigo começar a organizar o tamanho, né, desse indicador que vai aparecer para a gente. E nós sabemos que do 1.375.000, 464.000 foi do atacarejo, 459 do varejo e 451 do atacado. E eu posso clicar sobre cada um deles sem problema nenhum, que ele vai destacar essa informação. Vamos entender um pouquinho da formatação desses itens aqui. Eu volto aqui para a soma de faturamento, lembrando que sempre quando eu clico sobre essa barra, ele vai minimizar ou maximizar as informações, lembrando que é uma árvore hierárquica, aqui é o pai, vamos dizer assim, e aí clicando ele abre as suas subdivisões. E aí, em formato, a gente pode começar a navegar também aqui, olha, lembrando que a gente tem dados, a gente tem formato e a gente tem criar um visual, que não é o que a gente está buscando agora. Eu quero justamente aqui formato. Então, ó, tamanho e estilo, mais uma vez, eu posso dimensionar o tamanho dessa caixinha, mas é muito mais fácil a gente dimensionar por aqui, né? Movendo as diagonais do indicador. Preenchimento. Esse gráfico aqui, depois a gente vai verificar quando a gente for montar o dashboard, se a margem vai nos atrapalhar ou nos beneficiar. A gente vai mexer nisso mais para frente. Tela de fundo, ele marca aqui uma cor branca sem transparência. E depois ele tem outras questões aqui, olha, título. Eu posso trazer aqui um título e habilitar análise por cliente. Digitei aqui análise por cliente, ele já entendeu. Posso aumentar ou diminuir esse título, colocar negrito, mudar a cor do texto. Depois, subtítulo eu não vou trabalhar. Divisor, vamos ver o que seria o divisor. Quando eu habilito o divisor, ele simplesmente colocou um sublinhado embaixo ali do título, acho que não é necessário. E outra coisa que eu sempre recomendo, softwares que a gente estiver começando a compreender como funciona a navegação, cliquem nos botões, testem o que cada um deles fazem, porque aí você vai começar a ter maior familiaridade com o software. E aí depois nós temos outras opções aqui que, como eu falei, a gente pode ir navegando, mas o interessante aqui nesse gráfico fica mais aqui embaixo, aqui, ó, em barras. Deixa eu ver aqui, barras, opções. A gente pode modificar, olha que interessante, ó, barras, opções, dimensionar para. Ele escolheu para a gente máximo do nível. Eu vou modificar para NoPy. E aí qual que vai ser a diferença? A diferença é que ele diminui aqui as fatias de cada um pelo que efetivamente eles contribuem para um todo. Visualmente fica mais interessante. A soma de faturamento é o valor total efetivamente vendido, o atacarejo vai ter um tamanho de fatia do que ele efetivamente representa, assim como o varejo e o atacado. E por último, eu posso trocar as cores também, escolhendo que barras positivas eu posso trabalhar com um código, vou jogar aqui o código da identidade visual da Voito, FF6C0A,
Essa vai ser quando eu tiver uma barra positiva, mas se eu tiver uma barra negativa, eu posso colocar um laranja mais escuro. Então, se o valor ele aparecer negativo, ele vai aparecer com uma barra aqui mais escura. E pronto, temos mais um gráfico pronto. Fiz todas as modificações, alterei o que precisava alterar, eu posso selecionar esse gráfico, apertar Ctrl X, que é para recortar da página 2, voltar para a página 1 e apertar Ctrl V. E agora eu redimensiono. Então agora a gente já tem um gráfico de análise de vendedor, nós temos uma evolução do faturamento, temos um cartão que mostra o faturamento total e ainda temos uma análise por cliente que vai nos mostrar quanto cada cliente contribuiu para o faturamento. Vamos finalizar por aqui, já salve, já temos alguns gráficos já em desenvolvimento e daqui a pouco a gente começa a configurar a estética desse nosso dashboard.